Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos para o HGFF, que é o fundo de fundos da CSHG, que teve um baita relatório mês passado, né, com aquela baita tapa na cara de vários gestores, né, sobre aquele recado que eles colocaram. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Mas vamos lá, pessoal, vocês sabem que eu não sou muito fã de fundos, mas é sempre importante trazer esse veículo para vocês, porque faz parte da cadeia de fundos imobiliários, né? Então é importante trazer isso. Então vamos embora para o nosso relatório gerencial agora de janeiro de 24, o HGFF, que é o FOF da CSHG. Bom, vamos lá. Cota de mercado 90,74, patrimonial 94,60. Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto que fechou o HGFF, 89,55, então caiu ainda mais, né? Porque isso é normal, né, pessoal? Ainda mais nesse momento, porque ainda já tem bastante fundo com desconto ainda dentro do segmento, embora o IFIX tenha crescido e cresceu agora em janeiro, mas ainda os FOFs eles não entregam tanto resultado, então acaba que é difícil, né? Eu nem gosto de falar porque tem algumas pessoas que são adoradores de FOF, então a gente tem que tomar um certo cuidado. No meu ver, FOF é investimento tático, é investimento para ganho de capital, não é para carrego, mas vamos lá. Então vamos lá, ele está com esse deságio aqui, P sobre VP de 0,96, último rendimento de 70 centavos, tem um dividend yield interessante no último ano, 17 mil cotistas, é um fundo pequenininho, tem 32 fundos imobiliários no portfólio. Vocês vão ver que esse relatório é muito bacana, até para vocês entenderem esse relatório do caso da CSHG, tá? Não de outros FOFs, que é bom para vocês entenderem, principalmente quem está começando, a entender a cabeça de um gestor e o motivo das escolhas dele incluir ou tirar fundos imobiliários da carteira, que é o que você normalmente faz, né? Quando você investe no fundo de fundo, você meio que está delegando isso para o gestor comprar os fundos por você. E é importante vocês vão ver que na hora que tiver a parte de movimentação, que ele explica, ele tem algumas coisas que é interessante até para a gente poder seguir isso para nossa carteira. É muito bacana. Mas vamos lá. Iniciamos 2024 com aumento na curva de juros futuros, que fez com que o Ibovespa fechasse janeiro com quase menos 5%, porém o IFIX, pelo contrário, positivo em 0,67, que é o que eu tenho falando para vocês. Esse é o ano de fundos imobiliários. Aliás, se você quer aprender a analisar fundo imobiliário, link aqui na descrição, hein? Dá para a terceira turma, dia 28, abra as inscrições. Então aqui eles colocam algumas posições, algumas movimentações que eles fizeram, reduziram parcialmente posições dos segmentos de fundos e híbridos, que eles falam que o preços visando o mercado secundário e realocação de caixa, ajuste de posição do setor de shoppings de modo a aproveitar as oscilações de cotas e emissões recentes, caso VISC, XPML, foram as movimentações básicas que eles fizeram. E ainda optamos por alocar uma pequena parcela do caixa do fundo em CRI, visando uma melhor remuneração de curto prazo. Eles vão explicar isso melhor no setor na parte de movimentações do relatório. Em janeiro, teve uma valorização global de 1,4%, cota mais rendimento, gerou um resultado de 88 centavos por cota e ele ainda tem 0,18 de resultado acumulado. Então ele encerrou 1,10 de resultado acumulado total, porém distribuiu 70 centavos aqui. E eles colocam aqui que esse aumento dessa parte de receitas, eles destacam que foi devido ao aumento de receitas recorrentes dos fundos imobiliários, ou seja, o rendimento dos fundos imobiliários, explicado em grande parte pelo ajuste de renda feito por alguns fundos imobiliários no final do ano, ou seja, a parte de reajuste de aluguéis feitas no final do ano da carteira dele, além da continuidade do incremento dos indexadores de inflação, que eu venho falando para vocês, dezembro, janeiro, com inflação acima do esperado. E aí fala sobre a questão dos fundos de papel da carteira e aumento das receitas não recorrentes devido a determinadas movimentações de carteira realizadas no mês, tendo em vista recente alta de algumas posições detidas e trocas intrasetoriais. Isso, pessoal, o CAFOF faz muito bem, essa questão de giro de carteira. Pessoal, o fundo de fundos, para dar resultado, ele tem que girar carteira, ele tem que fazer ganho de capital, porque senão ele não traz resultado, tá? Então eles anunciaram 70 centavos de distribuição. Aqui a performance do HGFF pelo IFIX, aqui a composição da carteira do HGFF em relação ao IFIX, né? Então a parte de FOFs
deu 0,27 e as piores aqui, né, a parte de residencial, hospital empatou, híbrido, shoppings em desenvolvimento, mas tendo 1,05 do HGFF em relação ao IFIX. E aqui, o que normalmente todos os fundos de fundos fazem, que é o potencial upside, mas aí eles consideram o valor de mercado patrimonial dos fundos que estão dentro da carteira. Se eles corrigirem para 1, eles acreditam que tem uma possível valorização de 12,67, que a gente sabe que dificilmente isso acontece. Mas, e aqui que acho que é a parte mais interessante do relatório, que são as movimentações. Venda do CAFOF, eles venderam o CAFOF por entenderem que ele chegou próximo da questão o desconto que eles entendiam acabou, então por isso que eles venderam. Compraram o XPML e VISC, exatamente por causa dessa questão das emissões que o fundo fez e do potencial de crescimento que esses fundos têm, e venderam o HGBS. Aqui que acho que é o ponto para mim que mais chama a atenção: venda parcial do HGRU, ou seja, eles venderam um fundo da própria casa. Mas olha só, optamos por uma redução parcial na posição detida, tendo em vista patamares de preço visualizados no mercado secundário. O que isso quer dizer? A própria CSHG está achando o HGRU caro. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, obviamente avaliar esses pontos, mas a própria CSHG acha o fundo dela da casa caro, porque se eles venderam, considerando que os patamares de preço, eu achei bem interessante essa posição aqui e me fez refletir um pouco sobre o próprio HGRU. É sempre importante ter esses insights assim, né? Eles fizeram a amortização do CCRF11, compra do CRI que eles falaram que compraram, CRI PCA mais 8, 3,6 milhões de caixa, né, para aproveitar esse momento, para ter esse retorno de curto prazo que eles colocaram. E movimentação tática VISC XPML. O que é essa movimentação tática, para vocês entenderem? É basicamente fazer flipar, pegar, comprar na emissão, pegar na emissão, aproveitar a baixa, vender, ou na verdade você compra, você tem as cotas, participa da emissão, na hora que chega vende para poder ter esse lucro, porque o valor da emissão na cota foi menor do que o valor de mercado, então eles ganham essa diferençazinha. Então essa movimentação que eles fizeram aqui no caso do VISC e do XPML, que recentemente saíram de emissão, tá? Aqui a parte de resultado, geraram um baita resultado exatamente por causa de receita de fundo imobiliário que aumentou e o resultado de operação desse giro de carteira. Isso é muito importante, porque olha só o resultado e o rendimento distribuído. Eles conseguiram voltar para 1,10 na reserva, distribuíram 70 centavos, estavam usando reserva desde setembro, vinham usando reserva e voltaram para 1,10, o que é bem legal para poder até manter os rendimentos para os próximos meses, manter esses 70 centavos para os próximos meses. Bom, aqui o resultado dele em comparação com o mercado, até que traz um resultado interessante, é um dos poucos FOFs que traz retorno maior que o CDI. Minto, desde o início, na verdade quando eu falo no mês, mas olha desde o início, pessoal. Por isso que eu falo para vocês que não traz resultado, FOF não traz resultado acima do CDI no longo prazo. Por isso que eu não acho que é uma carteira, FOF é para carrega. Olha só, o CDI 40,19 e o próprio fundo a mercado 28 e patrimonial 33 desde o início. Então isso mostra que FOF infelizmente não traz resultado. Aumenta o número de cotistas, pouca coisa, é um fundo pequeno. Aqui eu gosto bastante desse quadro que eles mostram. Eu mostrei isso no relatório passado, que é esse gráfico de pizza aqui mostrando os fundos que eles têm em carteira e a participação de cada um deles. Aqui a parte tática que eu falei para vocês, que é aquela giro rápido. Aqui é um fundo sem alavancagem, tranquilo, tem aumento de renda fixa, que foi o que eles falaram, né? Parte de fundo imobiliário. E é isso, pessoal, não tem muito mais o que a parte de alocação do ativo. É um fundo que tem grande parte da própria casa, isso também é um ponto a ser considerado, né, que a gente tem que ficar esperto com essa questão de ancoragens. Mas a CSHG é uma baita gestora, tem crédito no mercado, a gente não se preocupa tanto se ela faz isso, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.